Carteira de investimentos. Quanto eu devo colocar de percentual em Tesouro Direto? Quanto eu devo investir em ações? Quais são os melhores investimentos? Se essas são perguntas que já passaram na sua cabeça, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te ensinar como eu montaria uma carteira de investimentos em percentuais pensando num perfil mais moderado. Mas antes da gente continuar e eu te explicar o que é esse perfil, se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Cláudia Sefrin, educadora financeira e investidora, e você está no canal que vai te ajudar a desbravar a sua jornada de investimento. Se você ainda não está inscrito, tem um botãozinho de se inscrever aqui embaixo e já aproveita e ativa as notificações, que é esse sininho também. Assim, toda vez que tiver um vídeo novo aqui, você vai ser avisado em primeira mão e já vai poder aprender bastante sobre investimentos. Mas vamos lá, o que é essa tal de carteira de investimentos primeiro? A carteira de investimentos nada mais é do que a composição que você vai montar para o seu dinheiro e investir. Então, por exemplo, se você tem um dinheiro hoje de R$10 mil disponíveis para investimento, qual que é a alternativa que você tem? Colocar tudo num lugar só ou diversificar esse dinheiro. Quando a gente diversifica esse dinheiro, a gente espalha ele em diversos produtos financeiros e isso é uma carteira de investimentos, ou seja, a gente vai compor os seus investimentos de uma forma legal e estratégica para que você possa ter as melhores rentabilidades e também diluir mais o seu risco. Então, ter uma carteira de investimentos é um passo fundamental para você que está começando a investir ou que já investe, mas nunca parou para montar uma carteira de forma estratégica. E hoje eu quero falar com você que tem um perfil um pouco mais moderado. O que é o perfil moderado? É aquela pessoa que já conhece um pouco de investimentos, que já sabe, entende a diferença entre renda fixa, renda variável, conhece um pouco dos produtos e está disposta a correr um pouco de risco. Se você tem um perfil mais iniciante ou mais conservador, eu vou deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu já fiz ensinando a montar uma carteira de investimentos para iniciante. Mas vamos lá, moderado. Então você assume riscos, tá? A diferença de um investidor que tem um perfil conservador para um que tem um perfil mais moderado é que o perfil mais moderado, ele permite esse risco. E esse risco aqui, a gente está falando principalmente do mercado de renda variável, ou seja, é a pessoa que gostaria de investir em ações, em fundos imobiliários, em ETFs e até em investimentos no exterior. Mas calma que essa composição toda eu já vou te explicar no detalhe. O que você precisa entender antes é que não adianta investir o seu dinheiro de qualquer forma. É preciso investir ele de forma estratégica. Por quê? Se você investir o seu dinheiro em qualquer lugar, em qualquer produto e não pensar no que você está fazendo, provavelmente você vai ter um rendimento muito inferior e vai se frustrar, principalmente com a bolsa de valores. E aí você vai querer sair, vai dizer que investimentos não é para você, que fez tudo errado, que não funciona. Mas por quê? Porque você não seguiu uma metodologia e não montou a sua estratégia de investimentos. Mas vamos lá, o que você precisa para montar uma carteira de investimentos? Primeiro, você precisa definir quais são os seus objetivos. Os seus objetivos com o dinheiro, eles são fundamentais para guiar a sua estratégia de carteira de investimentos. Como assim, Cláudia, objetivos? O que é isso? É o que você quer com o seu dinheiro. Por exemplo, eu tenho um sonho de comprar um carro daqui a 2 anos. Eu gostaria de fazer uma viagem para o exterior daqui a um tempo. Eu tenho um plano de comprar uma casa muito grande daqui a 10 anos, eu e minha família. Legal, tudo isso são objetivos que você pode ter com seu dinheiro. Não pode, como deve. Objetivos para o dinheiro são importantíssimos. Todo dinheiro que não tem objetivo, ele provavelmente vai ser gasto com alguma coisa que não precisava. Então tenha objetivos para o seu dinheiro. E aí, se você é uma pessoa que não tem tantos objetivos, mas sabe que você está guardando para o futuro, pensando lá na frente, na sua aposentadoria, isso também pode ser uma estratégia e um objetivo, tá? Muita gente me pergunta, Cláudia, mas eu não tenho tanto um objetivo, mas eu quero deixar o meu dinheiro para o longo prazo. Tá tudo bem, desde que você entenda que isso é realmente para o longo prazo e que você está pensando na sua aposentadoria. Então isso sim é um objetivo de investimentos também. Depois que você definiu os seus objetivos, o ponto mais importante é que você tenha mais ou menos o range de prazo de cada um deles. Por quê? Porque o prazo é quem vai determinar quais são as melhores alocações para a sua carteira. Por exemplo, se você tem um plano de comprar um carro com o dinheiro que você está guardando e investindo agora, e esse plano é para daqui a 2 anos,
não faz sentido você colocar o seu dinheiro num CDB que vence daqui a 4, por exemplo. Por quê? Porque você não vai conseguir sacar o seu dinheiro dentro de 2 anos, que é o prazo que você precisa para comprar o carro. Entende? Não faz sentido. Então você precisa entender quais são os prazos dos seus objetivos e casar esses prazos com a sua estratégia de alocação. E por último, mas não menos importante, é preciso diversificar. Por quê? Já expliquei no começo do vídeo que a diversificação ela te ajuda a ter uma rentabilidade mais alta e a diminuir mais os seus riscos. Quando você coloca todo o seu dinheiro somente em um lugar, caso alguma coisa aconteça, e essa alguma coisa pode ser várias coisas, cenário econômico, uma taxa de juros que mudou, às vezes a própria instituição financeira que teve problema, às vezes uma empresa que você acreditava muito, comprou as ações dela e depois ela teve um resultado ruim, são diversos os pontos que podem acontecer, você vai ficar fadado àquele erro ou àquele ponto que está acontecendo naquele momento. E isso vai prejudicar a sua rentabilidade. Quando você diversifica o seu investimento, você consegue, mesmo que algum desses pontinhos esteja ruim, os outros podem te ajudar a compensar essa falha que aconteceu nessa perninha. Então é importante você pensar em diversificação de investimentos também. Antes de eu já te ensinar como eu montaria uma carteira de investimentos na prática, já dá o seu curtir aqui nesse vídeo, aproveita e manda essa mensagem para mais gente, assim o YouTube também entende que esse conteúdo é relevante para todo mundo que quer aprender a investir mais. Agora vamos para a prática. Bom, lembrando que este vídeo não é uma recomendação de investimentos. Eu estou contando para vocês como eu organizaria uma carteira de investimentos para um perfil moderado. Nada do que eu estou dizendo aqui você deve já de fato sair comprando ou colocando seu dinheiro. Bom, para um perfil moderado, no meu entendimento, a pessoa não pode ter uma exposição maior do que 50% em renda variável. Então, uma composição adequada para quem tem um perfil mais moderado pode ser 50-50, ou seja, 50% em investimentos de renda fixa e 50% em investimentos de renda variável. Essa divisão e essa proporção, ela pode mudar, ela pode ser adequada conforme as suas necessidades e principalmente aos seus objetivos. Por exemplo, se você tem muitos objetivos de mais curto a médio prazo, provavelmente o seu dinheiro hoje deve ser canalizado para esses investimentos e, consequentemente, a renda fixa é a melhor opção. Por quê? Porque é ela que consegue garantir para você uma rentabilidade certa para aquele prazo que você precisa. Agora, se você é uma pessoa que já está pensando mais no futuro, não tem tantos planos de curto prazo, talvez você inclusive possa aumentar um pouco a sua janela de 50% em renda variável, porque você sabe que não vai precisar utilizar esse dinheiro logo. Então, a renda variável faz bastante sentido para você. Agora, passar de 60%, 70%, aí já é muito arriscado. Aí a gente já está falando de um perfil de pessoas que tem um apetite ao risco muito alto. E se você ainda não está nesse nível, e tá tudo bem se você não estiver, tome cuidado com essa exposição à renda variável, porque você pode se frustrar. Renda variável, como eu já disse em outros vídeos, varia e você pode sofrer com essa oscilação de preços, principalmente se você ainda não está tão acostumado com o mercado de ações. Mas vamos lá, dentro da renda fixa, esse perfil de 50%, o que eu faria? Primeiro, você tem que ter uma parte para sua reserva de emergência. E essa reserva de emergência, ela tem que estar num CDB, provavelmente de liquidez diária, numa conta remunerada digital que entregue essa liquidez diária. Essa é a parte que você precisa. Cláudia, quanto é a reserva de emergência que eu tenho que ter? Essa é a conta que você precisa fazer. Se você ainda não sabe como fazer, eu vou deixar um card aqui em cima também que eu já ensinei sobre isso em outros vídeos. Então, o pedaço da sua reserva de emergência está aqui no 50% da renda fixa e o resto dessa sua composição, o que faz sentido? Faz sentido você se atrelar a CDBs pré-fixados, ou seja, de acordo com os seus objetivos de curto, médio prazo, você escolher aquelas rentabilidades e os prazos que vão casar melhor com o que você quer. E a outra parte, é legal você se expor, por exemplo, ao Tesouro IPCA, que é aquele programa do governo federal que remunera você pela inflação, que é o IPCA, mais uma taxa de juros. Isso é muito legal porque a inflação todo mundo sabe que é um problema e vai corroendo o nosso dinheiro. Quando você tem um investimento atrelado a ela, você se protege, você protege a sua carteira e o Tesouro IPCA ele cumpre muito bem essa função.
Agora, passando para a perninha dos outros 50% da renda variável, o que será que eu faria montando essa carteira? Para começar, eu escolheria algumas ações, alguns fundos imobiliários e eu também avaliaria a possibilidade de começar a me expor no mercado internacional. Se você ainda não tem nada de ações, não tem nada de fundo imobiliário, comece com calma. Escolha as empresas, diversifique os setores e se exponha aos poucos. Esse é o melhor caminho para você começar a investir em renda variável. Dos 50%, eu provavelmente escolheria entre 6 a 8 empresas, entre 6 a 8 ações na Bolsa de Valores, e essas ações seriam de setores diferentes. Por quê? A diversificação da sua carteira, ela não deve estar só nos produtos financeiros, mas também dentro da sua parte de renda variável, é importante que você tenha setores diferentes. Então, por exemplo, na Bolsa, a gente tem empresas do setor de saneamento, do setor de energia elétrica, do setor de varejo, do setor de combustíveis, e você pode escolher entre diversas empresas e diversos setores. São mais de 400 opções, ou seja, tem para todos os gostos e também para todas as rentabilidades. O mais importante é você saber e conhecer a empresa que você está investindo. Não adianta você colocar uma ação na sua carteira de um determinado setor só porque você achou bonito ou porque você quer diversificar. Não é isso que eu recomendo fazer. O que eu recomendo é que você entenda a empresa, que você conheça os fundamentos e saiba por que você está investindo nela. Uma vez escolhida esse pacotinho das 6 a 8 empresas, eu ia para a parte dos fundos imobiliários. Fundos imobiliários são excelentes para quem está investindo em renda variável, principalmente porque eles proporcionam uma renda passiva, ou seja, dinheiro caindo na conta todos os meses, que não é nada mal. Esses fundos imobiliários eu escolheria entre 3 a 5 fundos imobiliários. Você não precisa mais do que isso se você tem um perfil moderado e se você está se ajustando ainda em renda variável. Você já vai ter 6 a 8 ativos de ações, mais 3 a 5 ativos de fundos imobiliários. Já vai ser um pacote bem grande para que você possa diversificar e acompanhar esses rendimentos. No caso de fundos imobiliários, é a mesma coisa das empresas. Eu não recomendo que você invista em fundos imobiliários que você nunca ouviu falar, que você não conhece, que você simplesmente leu numa matéria ou assistiu um vídeo. Eu recomendo que você se aprofunde, estude, conheça os fundos imobiliários e aí sim você decida qual é a melhor opção para você. E por final, para fechar essa parte de renda variável, eu também incluiria um pedaço de exterior nessa carteira. E aí, quando a gente fala de exterior, tem várias as possibilidades, mas para quem tem um perfil mais moderado ou para quem está começando ainda nesse universo de renda variável, o mais indicado não é já se expor diretamente lá fora, porque é mais difícil, você tem que abrir conta em outra corretora, você vai ter outros trâmites burocráticos que você precisa se preocupar. Então vamos facilitar a vida. Para isso existem os ETFs, que são os fundos de índice, e eles se expõem aos índices americanos, aos índices de bolsas de valores de outros países, e você pode simplesmente escolher um deles aqui na Bolsa Brasileira. Quando você investe num fundo de índice atrelado ao exterior, por exemplo, o seu dinheiro ele vai acompanhar a rentabilidade daquele índice do exterior. Então é muito prático, é muito fácil e você pode sim começar a se expor, atrelar sua carteira de investimentos no exterior dessa forma que é muito prática. E aí, gostou dessa composição de carteira? Me conta aqui nos comentários como é a sua carteira e se você ficou com alguma dúvida nesse vídeo que eu vou te ajudar nos próximos. Espero que você tenha gostado e tchau, tchau!